Meus prezados irmãos, boa noite a todos. Que a paz do Cristo seja conosco e mais esse esforço de estudo e de aprendizado do Evangelho. Meus amigos, hoje nós vamos estudar, dentro do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, o seu item de número 4, que Kardec intitulou o capítulo como sendo Não se pode servir a Deus e a Mamon, um capítulo todo ele dedicado ao entendimento espírita e cristão sobre as riquezas, sobre o dinheiro no mundo, sobre as desigualdades, sobre a posse dos bens materiais. Qual a visão espírita, qual a visão cristã a respeito? Esse capítulo nos esclarece muito, inclusive trazendo para nós importantíssimas citações evangélicas e comentadas tanto pelo codificador como pelos espíritos superiores, nos trazendo, nos deixando esse assunto de forma muito clara e assunto esse que se desenvolve também em outras obras da codificação, por exemplo, o Livro dos Espíritos, na pergunta de hoje, como em várias outras partes dele, conforme nós vamos citar daqui a pouco, também comenta esse assunto e nos esclarece e afasta uma série de dúvidas e de interpretações erradas a respeito do tema, que muitas das escolas cristãs de fé, que muitos dos leitores da Bíblia, do Novo Testamento, poderiam incorrer. Bom, meus amigos, no nosso estudo de hoje, nós temos uma passagem do Evangelho de Lucas, no seu capítulo 19, nos versículos 1 a 10. Essa passagem, citada aqui por Kardec no item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, foi subintitulada como Jesus em casa de Zaqueu, e que fala de uma visita que o mestre fez a um publicano, um cobrador de impostos da cidade de Jericó, que é uma cidade que fica no caminho que desce da Galiléia para Jerusalém. O Cristo já se encontrava a caminho de Jerusalém, naquela que seria sua última estada física, material, na grande cidade dos judeus, e na passagem, passando pela cidade de Jericó, grafou ali uma importante lição. O primeiro ponto, meus amigos, que nos chama a atenção é o seguinte: somente Lucas registrou Jesus na casa de Zaqueu. Ou seja, nenhum dos outros 3 evangelhos menciona essa ocasião, menciona essa oportunidade no qual Cristo visitou o publicano de Jericó, o chefe dos publicanos de Jericó. E isso é muito interessante quando a gente se lembra, por exemplo, que o Evangelho de Lucas veio dos relatos de Maria. Então, bendita inspiração que Paulo teve, conforme o livro Paulo Estevão, de pedir a Lucas que fosse até Maria, escutar os seus relatos, colher as suas informações para que fosse grafado mais um dos livros que viriam a compor o Novo Testamento da atualidade ou os escritos evangélicos que nos chegam até o presente. Pois bem, meus irmãos, Mateus não registrou, nem Marcos, nem João, tá? Então, a partir desse ponto, a primeira reflexão que a gente faz é a seguinte: bendita doutrina espírita que vem por inspiração dos espíritos superiores, por obra da espiritualidade superior, conforme a promessa de Jesus, interpretar e comentar para a gente o Evangelho. Porque em passagens como essa, grandes enganos são dissipados. Novas interpretações e novas luzes nos chegam ao entendimento. E nós vamos ver isso porque nós vamos estudar essa passagem à luz de uma dessas obras espíritas, que é o livro Boa Nova, de psicografia do nosso querido Chico Xavier, ditado pelo espírito de Irmão X ou Humberto de Campos. Nessa obra, meus amigos, no seu capítulo de número 23, nós temos aqui intitulado o capítulo como sendo O Servo Bom. E aí nós vamos ver como que Irmão X
em suas pesquisas nos arquivos da espiritualidade, nos trouxe para a gente essa passagem sob uma ótica completamente diferente daquela com a qual a gente normalmente se depara com essa ocasião da visita de Jesus à casa do publicano, à casa daquele homem rico da cidade de Jericó. E nós vamos observar como que a diferença é enorme quando a gente pega, por exemplo, uma Bíblia comentada que temos aqui em casa. Nessa Bíblia, que é uma Bíblia de estudo e traz comentários ao pé da página, primeiro, a passagem, o capítulo 19 do Evangelho de Lucas, inicia-se assim: Jesus leva salvação à casa de Zaqueu. Ou seja, como se a presença do Cristo transformasse aquele homem, transformasse aquela casa. Nós sabemos, meus amigos, que a presença do Cristo, as suas palavras, o seu Evangelho nos transforma a todos. Agora, será que isso se dá por efeito de um milagre? Será que a simples presença de Jesus, não fosse a nossa vontade, não fosse os desejos sinceros do nosso coração, nos transformaria como por um toque de mágica? E é o que muitas vezes se interpreta dessa ocasião. Porque via-se em Zaqueu, punha-se em Zaqueu todo o preconceito que havia sobre as pessoas que exerciam aquela função na sociedade, de cobradores de impostos. Na semana passada, nós falávamos sobre a introdução, sobre a importância da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. E nessa introdução, nós temos, por exemplo, os comentários de Kardec sobre quem eram os publicanos, que era o caso de Zaqueu. Ele nos fala: eram assim chamados na antiga Roma os cavaleiros arrendatários das taxas públicas, incumbidos da cobrança dos impostos e das rendas de toda espécie, quer em Roma mesma, quer nas outras partes do império. O nome de publicano se estendeu mais tarde a todos os que superintendiam os dinheiros públicos e aos agentes subalternos. E, adiante, Kardec conclui: de toda a dominação romana, o imposto foi o que os judeus mais dificilmente aceitaram e o que mais irritação causou entre eles. Daí nascerem várias revoltas, fazendo-se do caso uma questão religiosa, por ser considerada contrária à lei. Os judeus, pois, abominavam a este e, como consequência, a todos os que eram encarregados de arrecadá-lo, donde a aversão que votavam aos publicanos de todas as categorias, entre os quais podiam encontrar-se pessoas muito estimáveis, mas que, em virtude das suas funções, eram desprezadas, assim como os que com elas mantinham relações, os quais se vinham atingidos pela mesma reprovação. Os judeus de destaque consideravam um comprometimento ter com eles intimidade. Então, meus amigos, a gente vê aqui o preconceito que pesava sobre as pessoas que exerciam esse ofício. Ou seja, os judeus, na ojeriza que tinham do domínio romano, dos tributos que pagavam, que eram dirigidos ao centro do império para sua manutenção, para sua existência, era uma questão política que trazia muita repulsa aos judeus. E isso eles estendiam para aqueles que exerciam a função de cobradores de impostos. Ou seja, fosse quem fossem, eram alvo de um preconceito, de uma repulsa muito grande, o que acontecia no caso também com Zaqueu. E para nossa surpresa, meus irmãos, quando a gente pega, por exemplo, a Bíblia comentada, nós temos aqui no que diz respeito a essa passagem, o comentarista dizendo: assim, não é de admirar que alguns tenham murmurado contra o Senhor Jesus por ele ter ido à casa de Zaqueu. Apesar de Zaqueu ser um trapaceiro e renegado, Jesus o amou e, em resposta, esse cobrador de impostos se converteu. Onde essa informação de que ele era uma criatura trapaceira, né? Então, meus irmãos, bendita a doutrina que
nos resgata passagens evangélicas, esclarecendo para nós situações que não puderam ser melhor desenvolvidas, ou que não foram registradas com riqueza para nós, e que fazem cair o preconceito de um povo sobre todos aqueles que exerciam, de forma generalizada, esse ofício, ao ponto do irmão que teceu os comentários atribuir a ele até mesmo o pejorativo, a ofensa de que seria uma criatura trapaceira e que a presença do Cristo por si só teria feito um milagre. Teria como que transformado aquele homem por efeito miraculoso numa nova criatura. E quantos outros Jesus se encontrou e que nem por isso se transformaram? Por quê? Porque Jesus respeitava o livre-arbítrio de todos. E porque a transformação de cada um de nós depende essencialmente de cada um de nós. E não de uma atitude do Pai ou mesmo do nosso querido e amado Mestre Jesus. Pois bem, meus amigos, para que a gente, portanto, compreenda essa passagem com fidelidade ao que de fato corresponde seus personagens e ampliando a descrição do que ocorreu naquela tarde, naquela visita à casa daquele homem rico de Jericó, nós temos, portanto, o livro Boa Nova, em seu capítulo 23, irmão X nos dizendo assim: a condenação das riquezas se firmou no espírito dos discípulos com profundas raízes, a tal ponto que, por várias vezes, foi Jesus obrigado a intervir de maneira a pôr fim a contendas, discussões injustificáveis. De vez em quando, Tadeu parecia querer impor aos assistentes das pregações do lago a entrega de todos os bens aos necessitados. Filipe não vacilava em afirmar que ninguém deveria possuir mais do que uma camisa, constituindo uma obrigação tudo dividir com os infortunados, privando-se cada qual do indispensável à vida. Então, isso que os discípulos interpretavam as lições de Jesus era quase que um lugar comum entre eles. Como se o Cristo houvesse vindo ao mundo para condenar toda e qualquer riqueza, fosse ela qual fosse. Como se o dinheiro por si só fosse uma fonte de queda para a criatura. Como se toda pessoa que tivesse contato com dinheiro, por si só, estaria fadada à infelicidade, estaria com sua bem-aventurança no mundo espiritual definitivamente comprometida. E não é isso que o Evangelho ensina. A doutrina espírita e mesmo o Evangelho de Jesus, o cristianismo à sua época, não fazia apologia a votos de pobreza. Como se para sermos verdadeiros cristãos precisássemos nos dispor de tudo. Interpretação essa, meus amigos, derivada de uma passagem de Jesus mal interpretada, que foi uma ocasião citada aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo, nesse mesmo capítulo, em seu item 2º, passagem essa contida no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículos 16 a 24. Foi uma oportunidade quando um rapaz procurou Jesus dizendo que cumpria todos os requisitos para ser um homem de bem e, portanto, para frequentar, ser admitido no futuro no reino dos céus. Foi então que ele listou uma série de coisas que fazia e perguntou a Jesus o seguinte: se queres, o moço falou, olha, eu tenho guardado todos os mandamentos, o que é que ainda me falta fazer? E o Cristo diz: se queres ser perfeito, vá, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Naquela ocasião, então, aquele rapaz, que era um rapaz rico, se desapontou com aquele pedido, com aquela orientação de Jesus, não mais o procurou. E naquela oportunidade, Jesus falou que era mais fácil passar um camelo, que era uma corda grossa, por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ora, meus irmãos, essa passagem interpretada literalmente, fora de contexto,
poderia levar ao que seria uma condenação às riquezas. Mas bendita doutrina, que nesse mesmo capítulo, conforme a primeira explicação de Kardec em seu item 7, nos explica que quando Jesus disse ao moço que o perguntava sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaça-se de todos os bens e segue-me, não pretendeu certamente estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Ou seja, aquele rapaz era um rapaz que ocultava um vício, que era o apego. Que era o apego em demasia aos bens da terra, incapaz de desprender-se dele. E o que o Cristo propôs foi uma prova decisiva, um teste de virtude que ele não pôde suportar, que ele não aceitou. Tal como, por exemplo, Jó aceitou no Velho Testamento. Quando Deus tirou tudo dele, ele aceitou tudo, compreendendo que Deus está no comando de tudo. Ele então entristeceu, se afastou e não mais procurou Jesus. Agora, era o caso daquele rapaz, daquela ocasião, e não uma regra geral para a cristandade. Só que isso, meus irmãos, que muitos interpretam erroneamente dessa forma na atualidade, era a visão também dos discípulos naquela ocasião. Por exemplo, continua o irmão X. E quando o pobre nos surge somente nas aparências, falava Levi, Mateus. Conheço homens abastados que choram na coletoria de Cafarnaum. E ele era funcionário público, também publicano, trabalhava, né, na coletoria, ou seja, na coleta de impostos em Cafarnaum, dizendo que tem homens ricos que chegam lá chorando para não pagar impostos, como se fossem miseráveis mendigos, apenas com o fim de se eximirem dos impostos. Sei de outros que estendem as mãos à caridade pública e são proprietários de terras dilatadas. Estaríamos construindo o reino de Deus se permitíssemos a exploração? Aí vinha Pedro. Tudo isso é verdade, falava Simão. Entretanto, Deus sempre nos inspirará, já que as ponderações de Pedro, né? Nos momentos oportunos, e não é por esse motivo, por essa razão, que deveremos abandonar os realmente desamparados. Ou seja, o fato de ter um ou outro que esconde sua condição, que finge dificuldade, pobreza, para poder pedir e assim alimentar a sua avareza, adquirir mais coisas, etc., isso não é pretexto para que esfrie a nossa caridade e a nossa iniciativa de ajuda e de beneficência ao próximo. Levi, porém, não se dava por vencido e respondia: a necessidade sincera deve ser objeto incessante do nosso carinhoso interesse. Mas, em se tratando dos falsos mendigos, é preciso considerar que a palavra de Deus nos tem vindo pelo Mestre, que nunca se canse de nos aconselhar vigilância. É imprescindível não viciarmos o sentimento de piedade, a ponto de prejudicarmos os nossos irmãos no caminho da vida. E em seguida, Filipe dizia: continua acreditando que é mais fácil a passagem de um camelo da corda grossa pelo fundo de uma agulha do que a entrada de um rico no reino do céu. Então, meus amigos, essa era a visão geral que os apóstolos tinham. Do dinheiro como sendo, conforme a gente escuta vez ou outra na atualidade, o vil metal. Como se o dinheiro corrompesse toda e qualquer pessoa. Como se o dinheiro devesse ser condenado definitivamente e disposto, tirado daqueles que o possuem, ou que esses que o possuem se privassem voluntariamente dele, porque isso seria incompatível com a evolução do espírito, com as bem-aventuranças que o Cristo promete. Esse era o grande engano que eles acreditavam. E Jesus esperava uma oportunidade para esclarecê-los. Essa oportunidade chegou. Chegou, porém, o dia em que o mestre se ausentaria da Galileia para a derradeira viagem a Jerusalém. A sua última ida a Jericó, antes do martírio, era aguardada com curiosidade enorme. Grandes multidões se apinhavam nas estradas. Um publicano abastado, de nome Zaqueu,
conhecia o renome do Messias e desejava vê-lo. Chefe prestigioso na sua cidade, homem rico e enérgico, Zaqueu era, porém, de pequena estatura. Tanto assim que, buscando satisfazer ao seu vivo desejo, procurou acomodar-se sobre um sicômoro, sobre uma árvore, levado pela ansiosa expectativa com que esperava a passagem de Jesus. Coração inundado de curiosidade e de sensações alegres, o chefe publicano, ao aproximar-se o Messias, admirou-lhe o porte nobre e simples, sentindo-se magnetizado pela sua indefinível simpatia. Altamente surpreendido, verificou que o mestre estacionara a seu lado e lhe dizia com acento íntimo: Zaqueu, desça da árvore, porque hoje necessito de tua hospitalidade e de tua companhia. Sem que pudesse traduzir o que se passava em seu coração, o publicano de Jericó desceu de sua improvisada galeria, possuído de imenso júbilo, de enorme alegria. Abraçou-se a Jesus com prazer espontâneo, ordenou todas as providências para que o querido hóspede e sua comitiva fossem recebidos em casa com a maior alegria. O mestre deu o braço ao publicano e escutava atento às suas observações mais insignificantes, com grande escândalo da maioria dos discípulos. Abre aspas. Não se tratava de um rico que devia ser condenado? Perguntava Filipe a si mesmo. E Simão Pedro refletia consigo. Como justificar tudo isso se Zaqueu é um homem de dinheiro e pecador perante a lei? Fecha aspas. Então, meus irmãos, vejam que irmão X até aqui é especialmente cuidadoso em definir o estado psicológico, o estado de alma de Zaqueu. A expectativa dele era enorme. A ânsia de conhecer aquele tido por mestre por muitos e de cujo evangelho ele já ouvido falar a respeito e agora desejava conhecer o seu grande emissário. Portanto, ao ver Jesus, a alegria era enorme, a curiosidade era muito grande. E quando Jesus se dirige pessoalmente a ele, é como se a alegria dele transbordasse. Por quê? Pela enorme estima que tinha pelo Cristo e pelo Evangelho que ele já havia recebido de alguma forma. Então, longe de ser um homem que abominava a presença de Jesus, que a tinha por indesejável, por inconveniente, ele ansiava pelo Cristo. E aquilo ali, aos olhos de muitos, inclusive dos discípulos, soava como um absurdo. A breves instantes, toda a comitiva entrava na casa do publicano, que não ocultava o seu contentamento inexcedível, ou seja, ele estava eufórico. Jesus lhe conquistou as atenções, tocando-lhe as fibras mais íntimas do espírito com a sua presença generosa. Tratava-se de um hóspede bem amado, que lhe ficaria eternamente no coração. Aproximava-se o crepúsculo, entardecia em Jericó, quando Zaqueu mandou oferecer uma leve refeição a todos, em sinal de alegria, sentando-se com Jesus e os seus discípulos sob um vasto alpendre. A palestra versava sobre a nova doutrina, e sabendo que o mestre não perdia ensejo de condenar as riquezas criminosas do mundo, o publicano esclarecia com toda a sinceridade de sua alma. Vejam aqui o que Zaqueu falava e que o Evangelho não registrou, que Lucas não grafou no seu capítulo 19. Senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável, mas, desde muitos anos, venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos os que me rodeiam na vida. Compreendendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho, organizei múltiplos serviços de criação de animais e de cultivo permanente da terra. Até de Jerusalém, muitas famílias já vieram buscar em meus trabalhos o indispensável recurso à vida.
Então ele começava a esclarecer ao Cristo a forma que ele via o dinheiro. Primeiro, via o dinheiro como uma maneira de espalhar benefícios por aqueles que o rodeavam. E mais, organizou por iniciativa dele vários serviços de cultivo da terra e de criação de animais. Para quê? Para aumentar os seus haveres? Não. Para proporcionar trabalho, para proporcionar renda, para proporcionar sustento digno a algumas dezenas ou centenas de pessoas. O número nós não sabemos. O fato, meus irmãos, é que ele já via o trabalho como a grande forma de ajudar uma criatura com nobreza, dando à pessoa condições de trabalhar, de ganhar o pão com o suor do rosto, numa atividade lícita, numa atividade honesta, que proporcionava ali certamente alimentos àquela população do seu entorno. Ou seja, a renda dele como publicano era suficiente para que ele vivesse em abundância, para que ele vivesse e tivesse todos os luxos, todas as facilidades que se tinha à época, só que isso não contentava o seu coração. Ele via o dinheiro como uma forma de ajudar, por quê? Porque se apiedava das misérias, das dificuldades de homens e mulheres de família dignos que tinham condições de trabalhar, mas que lhes faltava o quê? O trabalho. Abençoado seja o teu esforço, respondeu Jesus, cheio de bondade. Zaqueu ganhou novas forças e falou: os servos de minha casa nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-los. Vejam, meus irmãos, que aqui quem se via no compromisso de servir não era o subalterno, mas o superior, que via-se na condição de servir seus irmãos em humanidade, numa condição provisória de necessidade e de dependência material. Via neles, irmãos queridos, a continuidade da sua própria família. Tanto é que o Cristo continua. Alegro-me contigo, falou Jesus, porque todos nós somos servos de nosso Pai. O publicano, que tantas vezes foi injustamente acusado, experimentou grande satisfação. A palavra de Jesus era uma recompensa valiosa à sua consciência dedicada ao bem coletivo. Extasiado, levantou-se e, estendendo ao Cristo as mãos, exclamou alegremente: Senhor, Senhor, tão profunda é a minha alegria, que repartirei hoje com todos os necessitados a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho prejudicado alguém, indenizá-lo-ei quadruplicadamente. Jesus o abraçou com um formoso sorriso e respondeu: Bem-aventurado és tu, que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Alguns dos discípulos, especialmente Filipe e Simão, não conseguiam esconder suas deduções desagradáveis. Mais ou menos ligados às leis judaicas e atentando somente no sentido literal das lições de Jesus, estranhavam aquele carinho, aquela afabilidade de Jesus, aprovando os atos de um rico do mundo, confessadamente publicano e pecador. E como o dono da casa se ausentou da reunião por alguns minutos, a fim de providenciar sobre a vinda de seus filhos para conhecerem Jesus, Pedro e outros prorromperam numa chuva de pequeninas perguntas. Começaram a perguntar a Jesus, um atrás do outro. Por que tamanha aprovação a um rico mesquinho? As riquezas não eram condenadas pelo evangelho do reino? Por que não se hospedarem numa casa humilde, sim naquela vivenda suntuosa em contraposição aos ensinos da humildade? Poderia alguém servir a Deus e ao mundo de pecados? Jesus deixou que cessassem as perguntas e esclareceu com generosa firmeza. Então, Cristo sabia ser firme e enérgico sem ser grosseiro, dizendo: Amigos, acreditais porventura que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Qual a esmola maior? A que socorre as necessidades de um dia, que estende um prato de sopa, um pedaço de pão, uma cesta?
ou a que adota providências para uma vida inteira, gerando trabalho, erguendo uma oficina. No mundo, vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os primeiros escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo, e por vezes atiram moedas douradas ao faminto que passa, procurando livrar-se de sua presença. Os segundos ligam suas vidas a vidas numerosas, fazendo de seus servos e dos auxiliares de esforços a continuação da sua própria família. Esses últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são seus mordomos fiéis à face do mundo. E eles então os apóstolos escutavam Jesus espantados com aqueles conceitos. Filipe ainda questionou Jesus a respeito, André da mesma forma, e quando Cristo então concluiu: sim, amigos, ditosos os que repartirem os seus bens com os pobres, mas bem-aventurados também os que consagram suas possibilidades aos movimentos da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado e que sabem assim servir a Deus com as riquezas que lhes foram confiadas. Em seguida, Zaqueu mandou servir uma grande mesa ao Senhor e aos discípulos, onde Jesus partiu o pão, partilhando do contentamento geral. Não sei se os irmãos sabem, mas quem partia o pão nas casas dos judeus à época era o pai de família, o anfitrião. E Zaqueu deu essa honra ao Cristo. Tamanha veneração, carinho que ele dedicou naquela ocasião a Jesus. Impulsionado por uma alegria enorme, o chefe publicano de Jericó apresentou seus filhos a Jesus e mandou que seus servos festejassem aquela noite inesquecível para o seu coração. Nos terreiros amplos da casa, crianças e velhos felizes cantaram hinos de alegria, enquanto jovens em grande número tocavam flautas enchendo de harmonias o ambiente. Foi então que Jesus, reunidos todos, contou a formosa parábola dos talentos, que também está nesse capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, conforme a narrativa dos apóstolos, e foi também que, pousando enternecido e generoso olhar sobre a figura de Zaqueu, seus lábios divinos pronunciaram as palavras inesquecíveis. Bem-aventurado sejas tu, servo bom e fiel. E se os irmãos quiserem saber como foi a vida de Zaqueu desde aquela noite e tarde inesquecíveis para o seu coração, procurem, meus amigos, no livro Ressurreição e Vida, da médium Ivone Pereira, o seu primeiro capítulo, intitulado O Reino de Deus. E lá nós vamos observar que as promessas e palavras de Zaqueu não foram em vão. Que ele de fato sentiu naquela noite uma emoção única, inigualável, e passou a vibrar no coração dele, ainda com mais intensidade, o Evangelho de Jesus, que ele na prática já vivia, em grande parte, por meio da forma que ele via seus semelhantes e procurava atendê-los, servi-los, dignificá-los a existência, multiplicando a bênção inigualável do trabalho digno e honesto. Meus queridos amigos, chegamos ao fim dos nossos singelos estudos, agradecendo a Deus a bendita oportunidade e rogando ao nosso Pai amantíssimo que abençoe a todos, ao lar de todos. Ampare, Mestre, todos os nossos entes queridos, aqueles que vieram conosco na mesma família, na mesma consanguinidade, os nossos vizinhos, aos nossos irmãos enfermos, dando-lhes força, saúde, muita paz, muita paciência. Que a bondade divina se estenda sobre todos nós e que possamos todos, Mestre, refletir em Teu bendito Evangelho como o caminho, a verdade e a vida para todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
Que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Mestre amado, agradecemos ao alto, bem como a Paulo de Tarso, querido patrono de nossa fraternidade espírita Paulo de Tarso, e damos por encerrados nossos singelos estudos da noite, na santa paz do Senhor, que assim seja. Fiquem com Deus, meus amigos. Até logo.